Nesse vídeo, eu vou explicar os conceitos básicos do Ray Tracing e mostrar como implementar do zero um programa para renderizar cenas com esferas, luzes e sombras usando esse algoritmo. Essas cenas que eu estou mostrando foram renderizadas com esse programa, e por mais que sejam cenas simples, esse projeto vai ser o suficiente para você entender como funciona o algoritmo e como expandi-lo, implementando materiais reflexivos, transparentes e outras formas geométricas. Eu vou deixar um link na descrição para o código completo, então se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, você pode ir lá e dar uma olhada. Para seguir o vídeo, é bom que você conheça o básico do Python e também o básico de álgebra linear e geometria. Mesmo o Python não sendo a linguagem mais apropriada para esse tipo de aplicação, eu escolhi usar ele por conta da praticidade. A gente também vai usar dois pacotes do Python. O primeiro deles é o Pygame, que a gente vai usar para abrir uma janela onde a gente vai renderizar a nossa imagem. O segundo é o PyGLM, que é uma biblioteca para operações com matrizes e vetores. Você pode instalar esses dois pacotes rodando o comando pip install pygame e pyglm. Eu vou deixar esse comando na descrição se você só quiser copiar e colar. Se você não tem o pip instalado, eu vou deixar um link também ensinando a configurar e instalar certinho. Aí a primeira coisa que a gente faz é criar um arquivo, main.py, e nesse arquivo a gente começa importando os pacotes que a gente vai usar. O primeiro pygame, aí o math, para usar a função de raiz quadrada, e a gente importa o glm. Aí aqui do glm a gente vai importar individualmente a classe vec3, para não precisar ficar escrevendo glm.vec3 toda vez que for instanciar ela. Durante o vídeo eu só vou ir colando o código, então se você quiser ir me acompanhando para escrever junto comigo, você pode pausar. Agora a gente pode criar o nosso primeiro objeto, que vai ser o raio. O raio é basicamente uma reta 3D que possui uma origem P0 e um vetor diretor V. Se a gente manter esse vetor normalizado, a gente consegue achar qualquer ponto atingido pelo raio a uma distância t usando essa equação aqui, onde o ponto na posição t vai ser P0 mais t vezes o vetor diretor. Então a gente pode implementar uma classe bem simples para o nosso raio. A construtora dela vai receber um ponto de origem e uma direção, vai normalizar essa direção com a função glmNormalize e vai guardar esses dois parâmetros. Aí a gente cria um método para retornar um ponto atingido pelo raio a uma distância t, implementando exatamente a equação que eu mostrei, P0 mais t vezes o vetor diretor. Agora a gente vai criar a nossa câmera, que vai ser uma câmera de perspectiva, com uma posição C que define o centro da câmera, 3 vetores definindo a orientação da câmera, um para a direita, um para cima e um para frente, um plano de imagem com uma largura W e uma altura H, e a gente vai usar um parâmetro FD, que é a distância focal da câmera, para definir a distância entre o centro da câmera e o centro do plano de imagem ao longo do eixo definido pelo vetor F. Nós também precisamos rotacionar a nossa câmera, e a forma mais simples de representar a rotação de um objeto é usando os ângulos de Euler. São 3 valores, onde cada um desses valores define o grau de rotação do objeto ao torno dos seus eixos x, y e z. Então, a gente pode guardar esses 3 valores em um vetor 3D, que vai ser usado para conseguir uma matriz de rotação para o objeto, para a nossa câmera. Essa matriz de rotação pode ser, então, multiplicada individualmente por cada um dos vetores da base canônica, e assim a gente vai conseguir exatamente os nossos 3 vetores da orientação da câmera, right, up e front. Agora, a gente pode implementar a nossa câmera criando uma classe bem simples. Na construtora dessa classe, a gente passa os parâmetros, o vetor de centro da câmera, o vetor com os ângulos de Euler, a largura, a altura e a distância focal. Aí a primeira coisa que a gente faz é só setar esses parâmetros. E agora a gente vai criar os vetores da orientação da câmera, right, up e front. O que a gente precisa fazer então é, primeira coisa, transformar os ângulos de Euler para radianos. Isso eu preferi deixar em graus, os parâmetros que são passados na construtora, porque vai ser mais fácil da gente especificar mais tarde quando a gente estiver instanciando a câmera. Então a gente primeiro transforma para radianos, aí a gente cria uma matriz 4x4, e nessa matriz 4x4 a gente aplica as rotações do eixo x, y e z em sequência. Então a gente vai ter, ao final disso, uma matriz que é todas essas rotações concatenadas. E o que a gente precisa fazer para realmente conseguir os vetores da orientação da câmera é simplesmente multiplicar essa matriz de rotação por cada um dos vetores da base canônica da câmera, 100, 010 e 001. O plano de imagem da nossa câmera vai ser dividido em uma grade de quadrados, em que cada quadrado vai ser um pixel da nossa imagem final. Aqui eu tenho um exemplo de como seria essa divisão para um plano de imagem com largura 3 e altura 2. Para renderizar a imagem, a gente vai traçar raios partindo do centro da câmera e passando pelo centro de cada pixel do plano de imagem. Então, a gente precisa criar um método para criar esses raios. A gente sabe que todos eles vão ter a origem no próprio centro da câmera, mas a direção deles vai depender do pixel que está sendo traçado.
A gente pode encontrar um vetor que sai do centro da câmera e passa por uma posição arbitrária ij no plano de imagem, somando 3 componentes. A componente z vai ser o vetor que sai do centro da câmera até o centro do plano de imagem, e a gente consegue ela multiplicando a distância focal pelo vetor f da câmera. A componente x vai ser o vetor que sai do centro do plano de imagem e vai até a posição da coordenada j. Então a gente divide essa coordenada j pela largura do plano de imagem, para deixar esse valor entre 0 e 1. E aí a gente precisa multiplicar esse escalar pelo vetor r da câmera. Porém, o vetor r ele só aponta para a direita, e a gente quer que o ponto com j igual a 0 esteja na lateral esquerda do plano de imagem. Então, a gente subtrai 0,5 desse escalar, deixando ele entre menos 0,5 e 0,5. E aí, a gente multiplica ele pelo vetor r da câmera. Com isso, a gente vai ter a componente x do nosso vetor direção do raio. A componente y é muito parecida. A gente divide a coordenada i pela altura do plano de imagem e subtrai 0,5. Mas a gente também precisa multiplicar esse escalar pela razão entre a altura e a largura do plano de imagem para manter a proporção correta das coordenadas. E aí, por fim, a gente multiplica esse escalar pelo vetor u da câmera. A gente pode implementar isso em um método da nossa câmera, em que, dada uma posição ij, vai ser criado um raio com origem no centro da câmera e com direção a essa posição ij do plano de imagem. A gente só soma aquelas 3 componentes que eu expliquei, referentes ao vetor front, right e up da câmera. Como a gente vai testar a intersecção entre raios e objetos, a gente vai criar uma nova classe chamada hit, que vai armazenar informações importantes sobre essas intersecções, que são o objeto que foi atingido, a posição em que o raio intersectou o objeto, a normal da superfície do objeto no ponto de intersecção e a distância que o raio percorreu até atingir o objeto. Agora, a gente vai implementar uma classe para a nossa primitiva, que vai ser a esfera. Na construtora dela, a gente passa o centro da esfera, o raio e a cor dela. E, para testar a intersecção entre raios e esferas, a gente pode primeiro fazer uma análise das equações desses objetos. Aqui eu tenho a equação da esfera, com centro em CS e raio R, e aqui a equação do ponto na reta, que é a mesma que eu mostrei lá em cima, eu só separei o ponto T nas coordenadas x, y, z, e aí eu posso substituir essa equação dentro da equação da esfera e fazer uma análise. Então, expandindo e reorganizando os termos, eu vou cair numa equação quadrática. A equação quadrática ela pode não ter solução, significando que o raio não acertou a esfera. Ela pode ter uma solução, que significa que o raio intersectou a esfera tangencialmente em apenas um ponto. Ou ela pode ter 2 soluções, que significa que o raio atingiu a esfera em um ponto de entrada e ponto de saída. Aí a gente pode implementar na nossa classe da esfera uma função que vai testar a intersecção dela com um determinado raio. Vai ser esse método intersect, que vai receber um raio, e a primeira coisa que a gente faz é criar os termos daquela equação quadrática que a gente tinha, o termo a, b e c. Aí a gente pode calcular o delta, e caso o delta seja positivo, significa que o raio intersecta a esfera em 2 pontos. Caso ele seja negativo ou zero, a gente vai retornar none, porque a gente não está interessado em intersecções tangenciais. Aí a gente pode tirar a raiz do delta, calcular aqui o Bhaskara, achar as 2 soluções do Bhaskara para o delta, para a raiz de delta positiva e negativa, e aí a gente vai filtrar as soluções que forem positivas. Isso porque a gente não quer soluções onde o raio intersecta a esfera com um t negativo. Isso porque o raio ele é unidirecional. A equação que a gente usou era a equação da reta, então ela vai dar soluções que sejam negativas também, mas a gente não está interessado nelas. Então a gente vê se há alguma solução positiva. Caso haja, a gente vai pegar a menor solução, que é o primeiro ponto onde o raio intersecta a esfera, e calcular aqui a normal da esfera naquela posição da casca. Para isso a gente só precisa fazer um vetor que sai do centro da esfera e vai até a posição que foi intersectada e normalizar esse vetor. Aí a gente instancia um objeto da classe hit, guardando essas informações, e retorna ele. Agora, a gente vai criar uma classe para nossa cena. Na construtora dela, a gente vai passar uma cor de fundo, background, para pintar os pixels cujo raio não acertou nenhum objeto. A gente também vai ter uma luz ambiente para iluminar todos os pontos da cena com um valor mínimo. A gente vai criar, então, 2 listas, uma lista de objetos e uma lista de luzes, que no início estão vazias. E, por fim, a gente cria um método closest, onde, dado um raio, ela vai retornar o primeiro objeto intersectado por esse raio, no caso, o objeto mais próximo da origem do raio. E a gente consegue encontrar esse objeto, criando aqui uma variável closestHit que no início está vazia, e a gente percorre então a lista de todos os objetos. Para cada um deles a gente verifica se houve ou não intersecção, e caso essa intersecção tenha sido mais próxima, que está guardada na variável closestHit, a gente atualiza essa variável, e no final a gente só retorna ela.
Agora, a gente vai criar uma classe para nossa fonte de luz, que vai ser uma luz pontual. Na construtora dela, a gente só passa a posição da luz e a intensidade dela. Aí a gente consegue calcular a quantidade de luz refletida pelo ponto H para uma fonte de luz L usando dois vetores. O primeiro vetor é a normal da superfície do objeto na posição H, no caso o vetor N, e também um vetor D, que é o vetor que sai da posição H e vai até a posição da fonte de luz. Tendo esses dois vetores, a gente pode usar o ângulo entre eles para calcular a reflexão lambertiana, em que, quanto maior for esse ângulo, menor vai ser a quantidade de luz refletida pelo ponto H. De forma que ela vai ser máxima quando os dois vetores forem paralelos e mínima quando eles forem perpendiculares. Então a gente pode usar o cosseno desse ângulo para fazer esse cálculo. A gente também quer que quanto mais longe o objeto esteja da fonte de luz, menor seja a quantidade de luz que ele recebe. Então a gente divide essa intensidade pela distância ao quadrado entre a posição H e a posição L. A gente pode implementar isso criando um método na nossa classe de luz pontual que vai avaliar a intensidade de luz em um determinado ponto intersectado. A primeira coisa que a gente faz é criar um vetor que é a direção, aquele vetor D, que sai da posição que foi intersectada até a posição da fonte de luz. A gente pega a distância entre esses dois pontos usando a norma desse vetor. A direção, aí a gente normaliza esse vetor. E a gente pode usar uma propriedade interessante do produto interno, que o produto interno entre dois vetores normalizados é o cosseno do ângulo entre eles. No final aqui a gente retorna a própria intensidade dessa fonte de luz multiplicada pelo cosseno do ângulo, dividido pela distância ao quadrado dos dois pontos, o ponto intersectado e a posição da fonte de luz. Aqui a gente limita, tira o máximo com zero para limitar em zero o menor valor de intensidade que a gente vai retornar. Agora a gente vai voltar na classe da nossa cena e criar um método chamado trace, em que, dado um raio, ele vai retornar uma cor para esse raio. A primeira coisa que a gente faz é encontrar o primeiro objeto que foi intersectado por esse raio usando a própria função closest da nossa cena. Caso nenhum objeto tenha sido intersectado, a gente vai retornar a cor de background da cena, mas caso haja alguma intersecção, a gente vai começar a calcular a intensidade de luz no ponto que foi intersectado. A gente começa com uma variável intensidade, que no início é somente a luz ambiente da cena, e para cada fonte de luz na nossa cena, a gente soma a intensidade da luz no ponto intersectado. No final, a gente retorna a cor do objeto multiplicado pela intensidade total naquele ponto. Aqui a gente limita por cima essa intensidade em 1, para não deixar a cor do objeto estourar. Agora, a última coisa que falta na nossa função trace é verificar se o ponto de intersecção H está na sombra causada por algum outro objeto para uma fonte de luz L. A gente pode verificar isso gerando um novo raio com origem na posição L e direção à posição H1, aqui nesse caso, e a gente verifica se o primeiro objeto intersectado por esse raio é diferente do objeto dessa posição H1. Nesse caso aqui, é diferente, é essa outra esfera aqui, cujo ponto de intersecção foi o H2. A gente consegue implementar isso de uma forma muito simples, vindo aqui na função trace da nossa cena e atualizando ela um pouco. O que a gente vai fazer é, para cada fonte de luz, a gente vai criar um raio de luz com origem na própria posição da luz e com direção ao ponto de intersecção. Aí o que a gente faz é rodar a função closest da nossa cena para pegar o primeiro objeto intersectado por esse raio de luz. Aí a gente verifica se esse raio de luz intersectou o mesmo objeto que a gente está verificando a intensidade de luz. Caso tenha intersectado, significa que ele não está em sombra. Então a gente soma a contribuição dessa fonte de luz para a intensidade nesse ponto de intersecção. Finalmente, a gente vai criar um main loop para o nosso programa. Então, a gente pode vir aqui no final e criar uma função render que vai receber uma cena e uma câmera. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a janela do Pygame com a largura e altura do plano de imagem da nossa câmera. Aí a gente preenche essa janela do Pygame com uma cor qualquer de fundo e a gente começa a renderizar a nossa cena. A primeira linha que a gente vai renderizar vai ser a linha 0 e a gente abre aqui um while true. A primeira coisa que a gente faz dentro do while é verificar os eventos do Pygame para ver se o usuário clicou no botão de fechar a janela. Se ele tiver feito isso, a gente encerra o programa. Mas se isso não tiver acontecido, a gente vai pintar uma linha inteira da nossa imagem. A gente faz isso, então, primeiro verificando se a gente ainda não terminou de renderizar a imagem, verificando se o i é menor que a altura da câmera. Caso isso seja verdade, a gente vai começar a pintar cada coluna dessa determinada linha. Então, a gente começa aqui a iterar com uma variável j sobre todas as posições na largura do plano de imagem. O que a gente faz para cada posição ij é achar o centro do pixel, que vai ser a posição ij mais 0,5, para cair no centro dele,
E aqui eu também inverto a coordenada Y do pixel, porque o Pygame ele trata posição 0, a linha 0, como a linha superior, e o nosso programa vai estar entendendo como a linha inferior, a lógica que está feita lá na câmera. Aí a gente vai rodar a função trace da nossa cena, usando um raio que a gente vai criar, passando pelo centro desse pixel aqui usando a nossa câmera. Com isso a gente vai obter uma cor, e essa cor a gente pinta esse pixel JI na nossa janela do Pygame. Aí no final, depois de ter renderizado toda essa linha de imagem, a gente vai atualizar o display do Pygame e incrementar a linha que a gente está renderizando. Por último, a gente só precisa criar uma função main para o nosso programa. Aqui dentro dessa função, a gente vai criar uma cena com uma determinada cor de fundo e uma luz ambiente. A gente também cria uma câmera com a posição dela, uma rotação. Aqui eu coloquei 10 graus de rotação no eixo X, menos 10. Uma largura e uma altura e uma distância focal. Aí a gente cria uma luz aqui com uma intensidade, eu coloquei 30 na intensidade, e inseri essa luz na lista de luzes da cena. Também criei uma esfera aqui menorzinha com raio 3, insiro ela na lista de objetos da cena, e eu crio uma esfera bem grandona aqui. Como a gente não tem nenhum objeto plano para inserir na nossa cena, eu posso criar uma esfera muito grande, colocar ela com um raio enorme e inserir ela na cena que, na região que a gente vai estar renderizando, ela vai aparentar ser um plano. Aí por último, eu só preciso chamar a função render, que a gente criou, passando a cena e a câmera. Então, se eu vier aqui no terminal e rodar esse arquivo, Python passando o nome do arquivo, eu já vou ver a cena sendo renderizada. Deixa eu salvar ali. Aqui. Renderizada a esfera, com a sombra aqui sendo projetada. A luz está mais ou menos na esquerda, aqui eu coloquei a luz na posição menos 3 no eixo X. Então, é isso aqui. Outra coisa que dá para fazer também é gerar uma cena com parâmetros aleatórios. Então eu posso vir aqui, eu estou criando algumas esferas, estou colocando elas ao redor de um círculo, eu escolho cores aleatórias e se eu rodar aqui o programa, já vai aparecer ela sendo renderizada. Então o vídeo era esse, muito obrigado para quem assistiu e qualquer sugestão ou dúvida eu peço para deixar aí nos comentários.